Olá, meu amigo, minha amiga, futuro advogado, futura advogada, tudo bem? Sou Michel Bertone Soares, professor de Direito Administrativo aqui do NEAF e vou te acompanhar nesse projeto Semana Gratuita OAB no intuito de trazer dicas para lhe possibilitar o maior acerto possível de questões relacionadas à disciplina de Direito Administrativo no próximo exame da ordem. Selecionamos de início 4 tópicos, 4 temas importantíssimos dentro do Direito Administrativo, com base naquilo que mais cai nas provas da OAB, que seria licitações de contratos administrativos e organização da administração pública, e além disso outros 2 tópicos bastante relevantes e que caem bastante e que são fundamentais para a resolução de uma série de questões de direito administrativo, que são os temas dos poderes administrativos e do regime jurídico administrativo, incluindo os princípios constitucionais administrativos, ok? Começando então pela questão dos princípios jurídicos administrativos, do regime jurídico administrativo, né? De início, cabe ressaltar que o regime jurídico administrativo ele é composto por 2 princípios primordiais que diferenciam o direito administrativo dentro dos demais ramos de direito público, ou seja, que fazem do direito administrativo um ramo autônomo do direito dentro dos demais ramos que compõem o direito público. Esses 2 princípios basilares, portanto, do regime do direito administrativo e que servem de fundamento para todo o direito administrativo são o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Para que a gente possa dar continuidade, acredito que, de início, apesar de você já ser bacharel em Direito, estar se formando, conhecer bastante a questão principiológica do direito administrativo, é fundamental que relembremos a noção do que é interesse público. Interesse público, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, é o interesse que os indivíduos têm enquanto membros da sociedade pelo simples fato de o serem. Portanto, em decorrência de serem membros da sociedade, os indivíduos têm uma série de interesses e é em vista desses interesses, dos interesses da coletividade, que a administração pública deve agir. Deve agir sempre de acordo com deve agir sempre buscando a consecução do interesse público. Um exemplo, trazido também pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, aclara para a gente essa questão. Todas as pessoas podem ter o interesse individual de não serem desapropriadas. Isso é um interesse particular de cada uma das pessoas. Eu posso ter uma propriedade e não ter qualquer interesse em ser desapropriado. Ou seja, não ter qualquer interesse de que o Estado invada a minha propriedade e me desaproprie para realizar uma obra pública, construir uma estrada, uma escola pública. Mas enquanto membro da sociedade, eu tenho interesse em que exista o Instituto da Desapropriação. Então é justamente isso. O interesse público é o interesse que os indivíduos têm enquanto membros da sociedade, membros da coletividade. E não se confunde com os interesses particulares de cada um dos indivíduos. E é justamente em razão desses 2 princípios fundamentais do direito administrativo que não estão expressos na Constituição da República, mas decorrem da própria estrutura do direito administrativo, decorrem da gênese do direito administrativo, do próprio surgimento do Estado, que nós podemos falar em prerrogativas e sujeições da administração pública, que também compõem, por óbvio, o regime jurídico administrativo. As prerrogativas da administração pública são os poderes que a administração pública tem para agir. São aqueles poderes que colocam a administração pública em posição de supremacia sobre o particular, justamente para quê? Para a consecução do interesse público. Só que a administração pública não pode agir de maneira a desrespeitar o interesse público, de maneira a desrespeitar o princípio da legalidade, de maneira a invadir desnecessariamente a esfera dos particulares. Por isso que nós dizemos que, além dessas prerrogativas, que são os poderes da administração pública para a consecução do interesse público, que a administração pública sofre uma série de sujeições. A observância do princípio da legalidade, a observância do princípio da moralidade, a observância de que a sua ação deve necessariamente se pautar pela consecução do interesse público e não pode ir além daquilo que é necessário quando invada a esfera do particular, para o quê? Para que a atuação da administração pública seja sempre conformada à consecução do interesse público e não exceda o seu campo de agir. Por isso, nós dizemos que, em decorrência do regime jurídico administrativo, a administração pública tem deveres e poderes.
ela tem o dever da consecução do interesse público, e é justamente em função desse dever que a administração pública é dotada de poderes que a colocam em posição de supremacia em relação aos particulares, para que ela possa dar cabo, tratar da consecução do interesse público. Ainda tratando dos princípios que regem a administração pública e do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, como o interesse público é o interesse da coletividade, é o interesse da sociedade, dos membros, dos cidadãos enquanto membros da sociedade, por óbvio, o interesse público ele se sobrepõe ao interesse privado, né? O interesse público primário, ele se sobrepõe ao interesse privado. É óbvio que o interesse público primário ele não colide com a dignidade da pessoa humana, não colide com os direitos e garantias fundamentais, e se houver qualquer tipo de colisão com os direitos fundamentais, garantias fundamentais, por exemplo, essa colisão não pode eliminar os direitos e garantias fundamentais, não pode eliminar o princípio da dignidade da pessoa humana. Na realidade, o interesse público primário, ele consiste justamente na realização da dignidade da pessoa humana e na preservação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Nós não podemos confundir interesse público primário, consistente na consecução do interesse público da coletividade, da sociedade, que engloba a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais, com o interesse público secundário, que é o interesse público próprio da administração, e que não se confunde com o interesse público primário e que só pode ser atendido caso coincidente com o interesse público primário. Além disso, nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público já comentado. Se o interesse público é o interesse da coletividade, por óbvio, ele é indisponível e inapropriável. A administração pública não o detém. Em decorrência disso, não pode abrir mão do interesse público, não pode deixar de agir quando seja o caso da consecução do atendimento de um determinado interesse público. E a Constituição da República traça uma série de princípios considerados os princípios constitucionais administrativos. Esses princípios estão lá no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao contrário do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e do princípio da indisponibilidade do interesse público, os princípios mencionados são princípios expressos da Constituição da República. São os princípios explícitos da Constituição da República contidos no artigo 37 caput. E a gente sempre utiliza um método para tentar fazer com que as pessoas lembrem, né, e para guardar quais são esses princípios, utilizar por meio da utilização da palavra LIMP: liberdade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, eles se aplicam tanto à administração pública direta, quanto aos órgãos, quanto às entidades da administração pública indireta. De quem? De qualquer dos entes federativos, ou seja, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Portanto, a administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios deve observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O princípio da legalidade revela para a gente que a atuação da administração pública é uma atuação infralegal. A administração pública necessariamente atua para cumprir aquilo que a lei determina. Mesmo quando a administração pública exerce um determinado poder discricionário, a discricionariedade advém da lei. É a lei que determina que em determinadas hipóteses o administrador público pode optar por agir ou não agir, pode escolher um determinado modo de ação para a consecução da própria finalidade legal, para a consecução do interesse público, quando se trate de uma competência discricionária. Portanto, a discricionariedade não quer dizer o poder discricionário, não quer dizer atuação em desconformidade com a lei, atuação sem observância de qualquer tipo de comando legal. Pelo contrário, a atuação discricionária visa a consecução do interesse público e a consecução do interesse legal, do interesse público e da finalidade legal. E é justamente por isso que deve observância
a regra de competência, a regra que traz o poder discricionário, a forma de atuação discricionária. Portanto, o princípio da legalidade se representa para o particular a possibilidade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Para a administração pública, representa a obrigação de fazer exatamente aquilo que a lei determina. E quando seja o caso de competência discricionária, por óbvio que essa competência seja exercida nos exatos termos legais, dentro dos limites legais, para a consecução do interesse público e para a consecução da finalidade legal. Além disso, é importantíssimo destacar que a administração pública não pode impor restrições ao particular, senão em virtude da lei. É justamente a submissão da administração pública à lei, ao princípio da legalidade, que permite o surgimento do Estado de Direito, a partir do constitucionalismo do final do século XVIII, e que permite posteriormente o surgimento do direito administrativo. Então é fundamental a submissão da administração pública à lei e que qualquer restrição às garantias e direitos individuais, qualquer restrição aos particulares decorram da lei, sob pena de que nós tenhamos poderes exercidos de maneira arbitrária, né? Lembrando, remontando ao período do absolutismo que foi deixado de lado a partir das revoluções constitucionalistas do final do século XVIII. Tratando ainda dos princípios constitucionais e administrativos, nós temos o princípio da impessoalidade. Pelo princípio da impessoalidade, a administração pública deve agir sem favoritismos e sem perseguições. Ou seja, a administração pública não pode agir com o intuito de prejudicar quem quer que seja e também não pode agir com o intuito de beneficiar quem quer que seja. A administração pública necessariamente tem que agir de forma imparcial, porque age necessariamente para a consecução da finalidade legal e não para beneficiar quem quer que seja, e não para perseguir quem quer que seja. O princípio da impessoalidade ainda traz para a gente várias outras nuances. E é importante destacar que a atuação do administrador público, ela é imputada, a atuação do administrador público e de qualquer agente público, ela é imputada à administração e não ao próprio agente, em decorrência do princípio da impessoalidade, né? Então, um agente público não pode utilizar de uma determinada obra pública que tenha construído, o administrador público, por exemplo, para beneficiar a si mesmo, para fazer promoção pessoal de si mesmo. E também não há possibilidade, ou melhor, é indevida a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores, principalmente por meio da publicidade institucional da administração pública. A publicidade institucional necessariamente há de ter caráter informativo e ser prestada de forma impessoal. Temos ainda o princípio da moralidade. A partir de um certo momento, a doutrina e a jurisprudência passaram a observar que não era suficiente a mera observância do princípio da legalidade para garantir que o administrador público buscasse o interesse público, buscasse a consecução da finalidade legal. Muitas vezes, a pretexto de cumprir a lei, a pretexto de observar o princípio da legalidade, o administrador público buscava finalidade não prevista, finalidade diversa da finalidade legal, buscava beneficiar alguém, buscava favorecer alguém, buscava prejudicar alguém, ou trazia qualquer tipo de interesse escuso, escondido sob o manto do princípio da legalidade. Em função disso, foi trazido o princípio da moralidade para o direito administrativo, no sentido de que a administração pública deve atuar de acordo com princípios éticos, com a lealdade, com a boa-fé, não pode, a partir do pretexto de cumprir a lei, buscar finalidade legal da prevista na regra de competência, buscar finalidade diversa da finalidade legal e do interesse público. Não pode, portanto, agir a não ser pela consecução do próprio interesse público e observância do princípio da legalidade para a consecução da finalidade legal. Temos ainda o princípio da publicidade. O princípio da publicidade revela a necessidade de que a administração pública seja transparente. Nós avançamos cada vez mais na constituição de uma série de mecanismos para que essa atuação se dê de forma transparente e que os cidadãos possam ter conhecimento
de tudo aquilo que ocorre no interior da administração pública, da maneira como a coisa pública é gerida, para poder fiscalizar se realmente a res pública, ou seja, a coisa pública, está sendo conduzida da melhor forma possível, está sendo conduzida para a consecução do interesse público, para a consecução da finalidade legal. Em decorrência disso, nós tivemos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Cada vez mais há essa tendência de abertura da administração pública e de transparência para que seja possível aferir se a atuação da administração pública, se a atuação dos agentes públicos está de acordo com o interesse público. E é justamente porque a administração pública maneja o interesse público, maneja algo que pertence aos cidadãos enquanto membros da coletividade, aos cidadãos como um todo, que se justifica essa transparência e possibilidade de controle pelos cidadãos da atuação da administração pública. Um exemplo a respeito da publicidade e da transparência da atuação da administração pública vem a ser a questão dos procedimentos licitatórios. Os procedimentos licitatórios, a partir da publicação do edital, ressalvado o sigilo das propostas até a abertura dos envelopes, por óbvio, mas os procedimentos licitatórios, de uma maneira geral, com as ressalvas já mencionadas, eles são públicos. Ou seja, qualquer cidadão tem o direito de acompanhar os procedimentos licitatórios, consultar os autos dos procedimentos licitatórios e verificar o andamento das sessões para recebimento dos envelopes de habilitação e propostas, acompanhar, enfim, a realização das sessões específicas e de todo o procedimento licitatório, justamente em virtude do princípio da transparência, do princípio da publicidade. E a regra que nós temos é que todos os atos administrativos são públicos. Os atos administrativos só podem ser sigilosos, a regra da publicidade só admite exceção caso prevista legalmente a exceção ou caso prevista constitucionalmente a exceção ao princípio da publicidade, como forma de garantia da segurança nacional ou de algum outro interesse público que seja mais relevante, que se mostre no caso concreto mais relevante do que a própria efetivação do princípio da publicidade. Do princípio da publicidade decorre a exigência de publicação dos atos administrativos. Determinados atos administrativos têm a necessidade de que essa publicação se dê internamente apenas, ou tem a necessidade de que, além da publicação interna, que a publicação seja também feita externamente. A publicidade ela é requisito de eficácia dos atos administrativos. Em decorrência disso, os atos administrativos que necessariamente todos os atos administrativos têm que ser publicados internamente, né? Então nós temos a exigência para a eficácia de qualquer ato administrativo de que a administração pública promova a sua publicação no seio da própria administração pública, ou seja, internamente. Um exemplo, recentemente eu fui removido, saí do cartório eleitoral de Itapecerica da Serra e fui removido em definitivo para a Secretaria, para a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A minha remoção, o ato administrativo que consubstanciado na minha remoção, teve que ser publicado para que adquirisse eficácia, para que, portanto, a minha remoção tornasse eficaz. A publicação foi meramente interna, porque era uma publicação que não interferia em direitos de terceiros, alheios à administração pública, que não implicava em dispêndio de recursos públicos. Por outro lado, determinados atos administrativos exigem necessariamente que a publicação se dê também externamente, ou seja, para além da esfera específica da administração pública. É o caso dos atos que importem em dispêndio de recursos públicos, afetem terceiros e os atos relacionados às licitações e contratos administrativos, né? A partir da publicação do edital, em regra, todos os atos decisórios do procedimento administrativo, do procedimento licitatório, têm que ser publicados. E o próprio extrato do contrato administrativo tem que ser publicado como requisito de eficácia para o contrato administrativo, por exemplo, né? De outra banda, se a administração pública decide internamente algum procedimento que vai acarretar dispêndio de recurso público, por óbvio, tem que publicar o ato administrativo correspondente como requisito de eficácia. Temos, por fim, o princípio da eficiência.
O princípio da eficiência foi trazido à Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Ou seja, o princípio da eficiência não era um princípio previsto originariamente na Constituição da República. Muito embora inúmeros doutrinadores digam que é inerente ao regime jurídico administrativo, é inerente à consecução do interesse público que a administração pública seja eficiente. Ou seja, que a administração pública aplique os recursos públicos da forma mais eficiente possível, de forma a otimizar a realização dos gastos públicos e economizar recursos públicos, né? Então, pelo princípio da eficiência, a administração pública tem que ser organizada para a obtenção dos melhores resultados possíveis. E melhores resultados possíveis no que se refere ao dispêndio de recursos públicos, ao tempo de procedimento, ao tempo para a realização dos procedimentos administrativos. E a administração pública não pode atuar de forma amadora. A administração pública necessariamente tem que atuar de acordo com as regras, com as modernas regras de gestão e administração, buscando sempre a redução de custos e otimização de resultados. Ou seja, a administração pública ela tem que caminhar para a adoção das técnicas mais modernas, das técnicas modernas previstas no mercado, dos padrões de qualidade existentes no mercado e ser conduzida à semelhança do que se conduz uma empresa particular com o objetivo de que essa empresa seja tocada, seja conduzida de acordo com as melhores regras do mercado, de acordo com as melhores práticas do mercado. Portanto, a administração pública, óbvio, tem que respeitar o princípio da legalidade. A questão da eficiência não pode, o princípio da eficiência não pode ser deixar de lado, não pode ultrapassar o princípio da legalidade, ou seja, a administração pública não pode, a pretexto de ser eficiente, deixar de cumprir a lei, não pode, a pretexto de ser eficiente, ofender o princípio da moralidade também, né? Os princípios necessariamente têm que coexistir. Mas, desde que respeitados os demais princípios, a administração pública sempre tem que buscar agir da forma mais eficiente possível para a consecução dos melhores resultados possíveis e otimização dos recursos públicos. Temos, por fim, o princípio da autotutela, por fim, dos princípios que nós abordaremos, ok? Há uma série de outros princípios que influenciam a atividade administrativa, uma série de outros princípios atinentes ao direito administrativo, mas pelo tempo que temos nessa revisão, não conseguimos abordar todos os princípios. Mas eu gostaria de ressaltar mais um princípio com vocês, que é o princípio da supremacia, o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, que é muito cobrado nas diversas provas que a gente tem por aí, inclusive é cobrado no OAB, quando se refere ao poder hierárquico da administração pública, o princípio da autotutela, ele decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e revela para a gente a possibilidade da administração pública revisar os atos dos seus agentes para buscar verificar se eles foram praticados de acordo com a lei, ou seja, com observância do princípio da legalidade, ou se eles têm algum vício de legalidade, e verificar, no caso dos atos discricionários, se esses atos continuam oportunos e convenientes. Havendo vício de legalidade, a administração pública está autorizada a revogar, havendo vício de legalidade, isso é importantíssimo destacar, havendo vício de legalidade, a administração pública deve anular os seus próprios atos, em regra. No caso dos atos discricionários, quando o ato deixa de ser oportuno e conveniente, ou seja, quando o ato se torna inoportuno ou inconveniente, a administração pública pode revogá-los, observando aí todas as regras atinentes à matéria. A súmula 473 do STF trata para a gente da questão da autotutela da administração, do princípio da autotutela da administração. E menciona que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por razão de conveniência e oportunidade. Então é imprescindível que a gente vislumbre, e eu ressalvo essa diferença. A anulação necessariamente se liga às hipóteses de ilegalidade do ato administrativo e a revogação às hipóteses de conveniência e oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos,
no caso de revogação dos atos administrativos de revogação e em todos os casos ressalvada a apreciação judicial. Quando a gente menciona a questão da apreciação judicial, é fundamental destacar que qualquer particular lesado por eventual anulação ou revogação de algum ato administrativo pode se socorrer do Poder Judiciário, provocar o Poder Judiciário por meio do exercício do seu direito de ação, ok? Todavia, o Poder Judiciário pode determinar em um procedimento judicial que seja anulado um ato administrativo ilegal, mas o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos praticados por órgãos alheios, por órgãos pertencentes a outros poderes. Ou seja, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos praticados pelo Poder Executivo. Não pode revogar atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo, porque aí, no caso de revogação, entra em cena a questão do mérito do ato administrativo, o juízo de conveniência e oportunidade, que se refere ao mérito do ato administrativo com relação ao qual o Poder Judiciário não pode dispor. Uma questãozinha aqui para a gente, que se refere à forma como a OAB cobra a questão dos princípios constitucionais administrativos, né, menciona que, de acordo com o artigo 2º, inciso 13 da Lei do Processo Administrativo Federal, a administração deve buscar sempre a melhor interpretação da norma legal. Para quê? Para o atingimento do interesse público. Mas ela não pode aplicar retroativamente uma nova interpretação. Situação problema posta para a gente. É assim que a OAB gosta de trabalhar, com situações problema. Então a questão menciona, olha, a administração pública pode mudar a interpretação que dá uma determinada lei, mas é vedada a aplicação retroativa dessa nova interpretação. Aí, diante disso, qual o princípio que foi consagrado na parte final desse dispositivo? Princípio da legalidade, no sentido de que a administração pública tem que agir de acordo com a lei? Não. Né? A alternativa A está errada. Alternativa B, eficiência, a administração pública necessariamente tem que agir de acordo com de forma profissional, de acordo com critérios técnicos para a otimização dos resultados e dos dispêndios de recursos públicos? Não, né? Não é o caso. A administração pública tem que agir dessa forma, mas não é o caso que está posto na nossa questão. Foi consagrado o princípio da moralidade no enunciado trazido? Não, o princípio da moralidade se refere à atuação de acordo com padrões éticos, com o princípio da lealdade e boa-fé. Até chega perto da questão da segurança nas relações jurídicas, né? No sentido de que a administração pública não pode surpreender os administrados quando pratica um determinado ato administrativo, quando muda uma determinada orientação já consolidada. Por conta disso, responde a nossa questão a alternativa C, no sentido de que deve ser observada, preservada a segurança das relações jurídicas, né? Como forma de não surpreender o particular, como forma de não se ofender o princípio da boa-fé, como forma de não se ofender aquela ideia que o administrado tem de que a administração pública procederá daquela forma porque sempre interpretou aquele dispositivo legal daquela determinada maneira. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, como traz para a gente o nosso gabarito. Pessoal, esse foi o primeiro tópico da nossa revisão, das nossas dicas sobre direito administrativo. Voltaremos em breve tratando de licitações e contratos administrativos. Um abraço e até logo.